Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. A gente vai falar hoje sobre análise de pinturas, né? Análise de artes, certo? Análise de quadros, de artes plásticas. E esse capítulo ele tem o título de Dissecando a Pintura, tá, gente? Enquanto vocês pegam aí o livro de vocês, eu gostaria de fazer algumas observações muito importantes, tá, gente? É muito importante que vocês assistam essas aulas, façam as atividades do livro, tá? E anotem quaisquer dúvidas que vocês tenham, tá bom? Lembrem-se que o livro ele é apenas um aperitivo, certo? Ele é apenas algo para que vocês se aprofundem mais na história da arte, tá bom, gente? Então, o que é que a gente vai ver hoje? A gente vai ver Dissecando a Pintura, capítulo 18, página 121. O capítulo ele vai da 121 a 124, tá certo? O que é que a gente vai ver agora, Érica? A gente vai ver um pouco da teoria da visibilidade pura e a gente vai comparar, né, o período clássico e o barroco utilizando esses aspectos da teoria da visibilidade pura, tá bom? Érica, meu Deus, o que é isso? E agora, Érica? Calma, calma, pessoal. A gente vai explicar para vocês agora, tá certo? Pegaram o livro, abriram aí na página 121. Então, vamos nessa, tá? Primeiro entender, gente, o que é a teoria da visibilidade pura. O Heinrich Böcklin, né? Ele dizia que a arte ela deve ser analisada unicamente pelos aspectos formais típicos de um período, certo? Então, ele acreditava que cada período produzia as suas obras, cada artista que retratava ali o momento naquele período histórico, certo? Tinha uma característica, tinha as suas o seu estilo e eram próprios daquela época, certo? Então, é claro que existem aí alguns estudiosos, historiadores que não concordam muito com essa teoria, tá certo? Tendo em vista que a gente percebe características em épocas diferentes que se assemelham muito com características estudadas em outras épocas, certo? Mas, enfim, o Heinrich Böcklin, ele formatou aí alguns métodos de análise para que as pessoas, que os estudiosos de arte, eles se baseassem quando fossem é, é, analisar as obras em seus respectivos períodos históricos, certo? Então, os métodos de análise do Böcklin, certo, eram o linear ou pictórico, o plano e profundidade, a gente tem a forma fechada e a forma aberta, a pluralidade e a unidade, a claridade e a obscuridade. Lembre-se que geralmente esses métodos, quando a gente fala de plano e profundidade, muitas vezes é o oposto do outro, né? Quando a gente fala em forma fechada e forma aberta, certo? Então, as obras, elas foram criadas, quando analisadas, os historiadores, os críticos de arte, para classificar alguma obra, essa obra que era pertencente a esse período histórico, alguns deles utilizaram a teoria da visibilidade pura do Wolfling, ok? Então, vamos lá analisar aí o período clássico, certo? O período clássico, gente, ele traz uma leveza nas suas composições, né? Ele lembra muito as composições da estrutura da Grécia antiga, o próprio classicismo, né? Aquela coisa. Então, quando eram mostradas as figuras em loco, né? Se tinha uma grande pureza, né, nas cores e a claridade era muito presente também, tá certo? Então vocês têm aí, a gente tem a Madonna do Rafael Sanzio, certo? Que traz aqui essa estrutura baseado no método lá do Wolfling, certo? Que os historiadores
como que os historiadores olharam para essa obra da Madonna, né? O sentido ele é linear, valoriza a linha de contorno, certo? Aqui a gente observa que a linha do contorno do desenho ela aparece, né? É muito ressaltada. Então há uma valorização dessa linha de contorno, certo? Dos elementos presentes na cena, tá? E a gente tem um plano. O que é um plano? As formas elas estão agrupadas obedecendo a uma hierarquia. Por exemplo, você percebe que essa figura ela vem antes dessa segunda figura aqui, certo? Igualmente a essa. Essas duas figuras elas vêm em primeiro plano. Então elas respeitam, né, o plano, o segundo plano aí. Então há uma estrutura hierárquica, certo? Então, a forma, ela é fechada. O que é uma forma fechada? Ela não permite alteração, ela se encerra em si mesmo. A gente não imagina outra composição afora disso, certo? Além desse bosque, desses outros elementos, certo? Então, o que é uma pluralidade? Eita, certo? Já a pluralidade a gente encontra aqui na escola de Atenas, do próprio Rafael Sanzio, né? Que mostra o quê? Que mostra um grande número de elementos numa mesma cena, certo? Então, cada elemento aqui é importante nessa composição, tá certo? Então, ó, observem só o nome, a escola de Atenas. O nome é bastante sugestivo. Escola remete aqui a muitas pessoas reunidas, certo? Então a gente tem também a clareza, a nitidez que é primada. Então a presença da claridade, das cores claras, ela ajuda muito a nitidez do quadro, certo? Então quando a gente fala de clássico, quando a gente fala da teoria da visibilidade pura, quando jogada nessa análise desses dois quadros, dessas duas imagens, a gente pode dizer que nós temos uma representação clássica que se encaixa aí dentro dessas características aqui que o Wolfling ele estruturou, certo? E aí a gente tem outra análise, né? Que é do período barroco, tá certo? É uma pintura do Caravaggio, né? Que é Martírio de São Pedro. Olha, o próprio nome também já traz aí características muito importantes, certo? Como é que a gente pode caracterizar, Érica, essa obra de arte? A gente pode dizer que não há uma valorização da linha de contorno, certo? Não há uma perspectiva muito apurada, né? Em alguns momentos as imagens elas se confundem, certo? A impressão de desordem na profundidade, certo? Há uma confusão aqui que, a princípio, deixa a gente, não, deixa eu observar melhor essa figura, certo? Não há impressão, e a forma aberta, ela não há impressão de término ou fechamento da obra, né? O fundo escuro, ele ajuda bastante a jogar essa impressão para a gente, certo? E também as cores pesadas, as cores mais escuras, que são a predominância desse quadro, trazem para a gente uma noção de unidade, que todos os elementos existem em função do conjunto da obra. Quer dizer, é uma cena que está montada, é uma cena que traz uma carga de subjetividade, de sentimento, que é posto ali, foi posto realmente para a gente, traz o sofrimento, traz o peso, diferente do que a gente tem aqui na Madonna e a gente tem na Escola de Atenas, né? Que são duas composições muito leves, certo? Com cores bastante fluidas, cores muito suaves, certo? Apesar da presença do vermelho e do azul muito escuro, muito chegado, certo? Aqui, na época do Barroco, essa pintura ela reflete muito o que o Barroco foi para a história da arte. Ok, pessoal, mais uma vez, o método de Wolfling, né, a estrutura de análise
artística de Wolfgang, foi muito criticado, tá certo? Então, exatamente pelo que eu falei no começo da nossa aula. Muitos historiadores da arte, muitos estudiosos, não acham que esse seja, esses métodos, essa metodologia utilizada por Wolfgang pode ser encerrada ali, pode existir só daquela forma, exatamente porque muitas escolas artísticas que vieram depois, né, traziam características de uma ou outra escola que já tinha se firmado anteriormente. Beleza, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje, dissecando a pintura. Espero que vocês tenham gostado. Quaisquer dúvidas a gente tira no nosso encontro semanal. Beleza, gente? Então, fiquem bem. Um grande, grande abraço para vocês e cuidem-se. Tchau, tchau, pessoal.